Último dia de cessar-fogo em Gaza, Hamas admite extensão das tréguas com Israel. Vários países europeus voltam a ser palco de manifestações contra o antissemitismo e em solidariedade com os palestinianos em Gaza. Futuro do planeta em discussão nos Emirados Árabes Unidos. COP28 começa esta semana no país onde o petróleo é rei. A pouco mais de 24 horas do fim das tréguas, Israel e o Hamas realizaram a terceira troca de prisioneiros este domingo. Na Cisjordânia foi celebrada a libertação de 39 palestinianos. Com o acordo do cessar-fogo de 4 dias a chegar ao fim, o Hamas diz estar disponível para estender a pausa nos combates e libertar mais reféns. Ainda no domingo, 14 israelitas, incluindo 9 crianças, e 3 tailandeses foram colocados em liberdade pelo Hamas. Entre os reféns agora livres encontra-se o primeiro cidadão também americano, uma menina de 4 anos com dupla nacionalidade que perdeu ambos os pais durante os ataques de 7 de outubro. Os olhos viram-se agora para Israel, com aliados e familiares das pessoas ainda detidas a pressionar Tel Aviv para prolongar a paz temporária em Gaza e permitir que mais reféns sejam libertados. Benjamin Netanyahu admite um prolongamento do cessar-fogo, mas em conversa com o presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro israelita disse também a Biden que após as tréguas, a guerra vai continuar a todo o vapor. No domingo, após ter tornado no primeiro líder de Israel a entrar em Gaza desde 2005, Netanyahu reiterou a posição do governo em relação à guerra em Gaza. A paragem temporária do conflito está a permitir também a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Caminhões carregados de bens essenciais e combustível são diariamente aguardados pelos palestinianos no enclave. O cessar-fogo entre Israel e o Hamas entra esta segunda-feira no quarto e derradeiro dia. Tel Aviv diz ter recebido do grupo islamita uma lista final de 11 reféns a serem libertados. No total, caso as tréguas fiquem por aqui, terão sido colocados em liberdade 50 reféns e 150 prisioneiros palestinianos. Mais de 100 mil pessoas desfilaram em Londres numa manifestação contra o antissemitismo. A marcha surge um dia depois de uma grande manifestação pró-palestiniana a pedir um cessar-fogo total na guerra entre Israel e o Hamas. O Reino Unido registrou um aumento dos incidentes antissemitas desde o ataque do Hamas a Israel a 7 de outubro, que desencadeou o conflito na faixa de Gaza. I want to support Israel. I want to see the hostages freed from Gaza, but I'm also a proud British Jew. I love living in this country and I want it to be a safe place for all Jews. Recently there's been lots of attacks and intimidation in the wake of recent events, and it's just nice to show that everyone in the UK does have Jewish people's back and we're not alone. Entretanto, em Espanha, centenas de manifestantes em Barcelona e Mérida marcharam em solidariedade com os palestinianos e para pedir o prolongamento do cessar-fogo de 4 dias na faixa de Gaza, primeira interrupção dos combates desde o início do conflito que fez milhares de mortos civis. Está siendo masacrado una vez más por el Estado de Israel. En poco más de casi 2 meses, más de 15.000 personas han sido asesinadas, 6.000 de ellos niños y niñas. Como seres humanos tenemos que tener una respuesta porque esta situación es insoportable. Israel prometeu destruir os militantes do Hamas que controlam a faixa de Gaza, mas afirmou que a trégua temporária poderia ser alargada se o grupo palestiniano continuasse a libertar pelo menos 10 reféns por dia. Primeiro foi o pedido de ajuda para a Catalunha feito pelos apoiantes pró-independência depois do referendo de 2017. Agora é o pedido de ajuda para a Espanha, que chega da oposição à lei de amnistia. O apoio dos 27 é importante e os conservadores espanhóis levaram o debate ao Parlamento Europeu. Mas a resposta não foi positiva. This is and remains an internal matter for Spain. Thank you very much.
Más allá del debate en las instituciones y el recorrido que pueda tener en los tribunales, la pugna aquí entre españolistas e independentistas catalanes es conquistar la mente y los corazones de la opinión pública europea. De ello dependerán en gran medida sus futuras aspiraciones. A narrativa em torno da questão catalã será dos temas centrais das próximas eleições europeias. Hay una batalla por el relato, eso es así, y hay unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina, ¿no? Por tanto, ¿el terreno de juego se va a mover hacia Bruselas? Muy probablemente sí, será así. ¿Eso va a tener algún efecto por parte de las instituciones europeas? Ninguno, absolutamente O ninguno. facto de o governo espanhol reconhecer na lei da amnistia a existência de conflito político na Catalunha reforça a tese pró-independência. The priorities of this president have been very clear, which is to put Catalonia once again at the forefront of the European agenda. And this has been one of our priorities, to make sure that our message is clear, which is that this is a political conflict. And now we begin the second part of our political negotiation, which is the fact that Catalans want to decide their own future. Mas a União Europeia tem outras prioridades, principalmente a ascensão da extrema-direita e do euroceticismo. Bruxelas precisa de todos para fazer frente aos inimigos do bloco. A exploração de petróleo e a ameaça das alterações climáticas caminham de mãos dadas e o caminho vai dar ao Dubai. A maior cidade dos Emirados Árabes Unidos prepara-se para acolher a 28ª edição da Cimeira do Clima, na ressaca do relatório da ONU, que concluiu que estamos longe de atingir o estabelecido no Acordo de Paris, caso sigamos o rumo atual, e que é preciso acabar com a dependência dos combustíveis fósseis. A conclusão contrasta com a escolha de Dubai, onde o petróleo está no coração da economia, para discutir o futuro do planeta. A key part of the wider criticism of the Emirates hosting COP28 has been the fact that they're a major oil producer. Now, they produce some 4 million barrels of crude oil a day. That is crude oil that then goes on into the global market and is burned and causes those emissions that fuel climate change. As críticas cresceram ainda mais com a escolha de Sultan Al-Jaber para presidente da COP28, ou não fosse ele também o líder da empresa estatal de petróleo dos Emirados. A conferência contará com a presença de António Guterres e, antes de chegar ao calor de Dubai, o secretário-geral da ONU enviou uma mensagem do frio da Antártida e apelou à urgência de ação. E chamar os responsáveis políticos a nível global que tienen que asumir sus responsabilidades contra el cambio climático, para salvar a Antártida y para salvar el planeta. Pela primeira vez, a Cimeira do Clima contará com a presença do líder da Igreja Católica. O Papa Francisco também tem vindo a pedir ação urgente face às alterações climáticas. A COP28 realiza-se no Dubai entre 30 de novembro e 12 de dezembro. O vulcão mais ativo da Europa voltou a entrar em atividade. Nos últimos dias, lava tem irrompido por entre as encostas cobertas de neve do Etna e sido projetada para os céus da Sicília. O fenómeno, conhecido como atividade stromboliana, é descrito pelo Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia de Catânia com uma série de sequências curtas, com intervalos regulares de 10 a 30 minutos, combinadas com um período de 30 minutos a 1 hora de inatividade. Questo tipo di attività che caratterizza la cima del nostro vulcano ce lo rende amico in un certo senso, perché si tratta di attività eruttive mai pericolose, molto spettacolari, a cui la gente si affeziona, diciamo così, ecco, sono attività molto belle da vedere. Mais de 1 milhão de pessoas vive nas imediações do Etna. Salpicos de lava foram ejetados da cratera sudeste a várias centenas de metros. As emissões de cinzas, gás e vapor de água direcionam-se para leste. É conhecida como a Madonna da Via Pietra Piana. O relevo em terracota do escultor renascentista Donatello esteve durante séculos à vista dos habitantes deste edifício e de todos os que passavam por esta rua do centro da cidade italiana de Florença. A escultura só foi atribuída a Donatello em 2009 e desde então os residentes do edifício, que eram os proprietários, optaram pelo armazenamento da obra antes de a venderem ao Estado italiano. Mas também encomendaram uma cópia para não se privarem do olhar protetor da Madonna sobre as suas casas.
erano legate affettivamente a quest'opera e comunque quest'opera faceva parte del condominio. Chiunque camminava per queste vie di Firenze poteva vedere, si trovava davanti un Donatello, che era è una delle particolarità di Firenze. A Madonna de terracota, com mais de 600 anos, respeita uma tradição que remonta à Idade Média, tendo como função proteger as casas e ruas circundantes. Quello che è assolutamente singolare di questa storia è che fin dall'Ottocento tutte queste opere, o la maggior parte, sono state ritirate, musealizzate o comunque messe in sicurezza, e invece la Madonna di Via Pietapiana fino a tempi recentissimi, per quella che è la sua vicenda storica, era all'esterno di un condominio di una strada trafficata fiorentina e nessuno se n'era accorto. Dopo alcuni secoli di permanenza sulla facciata di un palazzo, in una strada trafficata del centro di Firenze, la scultura del grande maestro rinascimentale torna al suo luogo più naturale, a soli 500 metri di distanza, al Museo del Bargello. Na sala do museu é uma perfeita ilustração da beleza da arte de Donatello. Donatello partecipa con Brunelleschi e Ghiberti alla riscoperta della terracotta come la lavoravano gli antichi romani, leggendo le fonti, ma soprattutto per realizzare opere anche di grandi dimensioni, e quindi aveva una grande abilità di proprio modellazione. Foi apenas há poucas semanas que a Madonna de terracota de Donatello mudou de residência, enriquecendo a já preciosa coleção do grande escultor renascentista no Museu Bargello de Florença.